Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 11 para o 8º ano do ensino fundamental. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre regionalização. O que é regionalização? Lembra? Dividir os diversos critérios. Então, vamos dar sequência. Por falar em critérios, primeiro, segundo e terceiro mundo. O que é isso? Então vamos ver? Após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, o mundo se encontrava bipolarizado, 2 polos, lembra? Capitalistas e socialistas. 2 polos, bipolarizado. A rivalidade entre os países capitalistas e socialistas baseava-se em grande parte no desenvolvimento de suas economias e no modelo de produção que impulsionou a corrida armamentista. Isso é muito interessante e influenciou toda a questão social, certo? Mas, nesse contexto de Guerra Fria, o demógrafo, lembra do que é demografia? É a ciência que estuda a população, não é isso? Então, o demógrafo francês Alfred Souave utilizou o termo terceiro mundo em um artigo escrito em 1952 para referir-se aos países que economicamente estavam mais frágeis, que tinham pouca influência nas decisões políticas mundiais. Então nós tínhamos o primeiro mundo, os países com grande influência, as grandes potências, certo? Segundo mundo, os países socialistas. Terceiro mundo, países de economias frágeis, com pouca influência nas decisões mundiais. Então, o mundo foi dividido assim. Primeiro, segundo e terceiro mundo. Parece classificação, né? O pódio, primeiro lugar, segundo. Talvez a ideia não fosse essa, mas passava-se isso. E realmente tinha um pouco dessa questão. Mas, tranquilo aí? Primeiro mundo, os países desenvolvidos. Segundo mundo, o mundo socialista. Terceiro mundo, países com pouca influência. Mas é interessante, países com pouca influência ou de economias frágeis, mas eram países capitalistas. Tranquilo? O Brasil fazia parte aqui. Aí vem um outro tipo de regionalização. Países do norte e países do sul. Eliane, isso é fácil. A linha do Equador. Norte e sul. Mas tem um porém. Vamos ver por quê. Porque essa divisão norte-sul, ela está ligada também ao desenvolvimento social e econômico. Ok? Esse novo cenário internacional criou-se outra regionalização. De acordo com o nível de desenvolvimento, as nações foram classificadas. Então, a nação agora é classificada norte e sul, mas tem a ver com a questão econômica e social. Não é a questão do sistema político, porque o primeiro, segundo e terceiro mundo tinha a ver também com a questão política. Primeiro mundo, os países ricos e desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. E terceiro mundo,
países pouco desenvolvidos ou pobres. Ok? Aí, nesse novo cenário internacional, que cenário foi esse? Fim da Guerra Fria. Porque na Guerra Fria era um mundo multipolar, eram dois polos de poder. Primeiro mundo, países ricos. Segundo mundo, países socialistas liderados pela Rússia, que era a grande potência. E o terceiro mundo, os países que não tinham um desenvolvimento grande e nem eram expressivamente poderosos no cenário mundial. Ok? Esse novo cenário, pós-Guerra Fria, nova ordem mundial. Ok? E aí nós temos países do norte e países do sul. Mas observe que tem um quê aí nisso aí. Olha esse mapa direitinho. Porque quando eu falo de norte e sul, aí tá certo, os hemisférios são divididos pela linha do Equador. Mas a linha do Equador, ela está no centro aqui, ó. Percebam bem que essa linha imaginária, ela está bem acima, mas ela também está abaixo. Porque norte e sul aí quer dizer ricos no norte e o sul, países em desenvolvimento. Entenderam essa questão? E aí tem uma outra coisa para a gente ver. No 7º ano, vocês estudaram sobre a diversidade, a grandeza dos recursos naturais que o Brasil tem. O Brasil é um dos países no mundo que tem uma quantidade de recursos naturais que ele fica entre os primeiros, é o top. E se você olhar bem, grande parte das riquezas naturais, florestas tropicais, equatoriais, elas estão ali, ó, próximo da linha do Equador, na linha dos trópicos. E aí, recursos naturais, nós vamos ver que o Brasil é o top dos tópicos. Nós vamos ver outros países aqui na América do Sul. Nós vamos ver também que a China tem, mas a China, até nessa divisão, olha, apesar de hoje ser a segunda economia, nessa divisão de norte e sul, a China faz parte dos países em desenvolvimento. É importante a gente olhar isso e saber reconhecer no mapa. Olha os países aqui, ó, na América, Canadá e Estados Unidos, a Europa, parte da Ásia e a Oceania. Mas se você olhar, apesar de estar na chamada aqui, tem países que mesmo aqui na Europa, eles não tinham uma economia assim tão expressiva, mas o continente europeu foi colocado todo na parte dos países desenvolvidos e o sul não desenvolvidos. É a regionalização socioeconômica. Ricos no norte, pobres no sul. E aí a Oceania, que está no hemisfério sul, economicamente, socioeconomicamente, ela está no norte. Viram que a linha imaginária aí faz muito mais curvas? Isso é importante. Então, esse mapa é muito importante para você entender a divisão norte-sul. Ricos no norte, pobres no sul. Agora é interessante, porque a riqueza natural que esses países do sul têm é fantástica. E é essa riqueza que literalmente sustenta o desenvolvimento dos países ricos. Então, é aí que entra quando, no 7º ano, você estudou sobre isso. A importância de se saber votar, de se saber escolher os seus representantes políticos.
Porque os nossos governos são aqueles que vão administrar todo esse recurso, todas as riquezas que esse país tem. Ok? O mundo multipolar. Com a desestruturação do socialismo e a expansão do capitalismo, as forças internacionais, antes eram Estados Unidos e União Soviética. Capitalistas, Estados Unidos, socialistas, a União Soviética. Ok? Modificaram-se. Os países que tinham economia desenvolvidas e poderio tecnológico e militar, como Japão e Alemanha. Eliane, Japão tinha poderio militar? Não, não tinha. Ele não tem ainda. Mas ele tem um desenvolvimento. É um país, foi a segunda economia, a maior economia. É um país que tem um desenvolvimento tecnológico fantástico, tá? Por isso, e uma qualidade de vida excelente. A Alemanha desejava ter mais força e poder no cenário mundial. Muitos países também passaram a se reunir em blocos. Então, a regionalização agora, vamos formar de que maneira? Os países começam a se unir, começam a formar os blocos, os famosos blocos econômicos. Ok? Ásia, a PEC, a Ásia-Pacífica Economic Cooperação. É a cooperação entre os países ali da Ásia banhados pelo Oceano Pacífico. Ok? Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. Todos esses são países que iam se juntando. Comunidade do Caribe. Percebam que os países, eles que têm essa proximidade física, eles iam se unindo. Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Comunidade dos Estados Independentes, CI. Eliane, dá para a gente saber onde fica isso aí? Comunidade dos Estados Independentes. E aí? Independente do quê? Eram os países que antes formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, esses países, essas 15 repúblicas que formavam, com a dissolução, eles criaram a comunidade dos países independentes, agora independentes. Mercado Comum do Centro-Americano. Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Pacto Andino, ou Comunidade Andina, os países que têm ali a Cordilheira dos Andes, que estão, na Cordilheira dos Andes. Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. O que é austral mesmo, pessoal? Austral refere-se ao norte, meridional ao sul, ok? Esse aqui, o SMCA, é o antigo NAFTA, que é a aliança entre os países da América do Norte. E o maior dos blocos, no sentido econômico, de poderio, e os países que fazem parte da União Europeia, eles tinham muito além de que o mercado comum era livre circulação de pessoas, chegaram até a colocar uma moeda única. Porém, nós vimos que esse bloco também teve os seus conflitos. Inclusive, a Inglaterra ou a Grã-Bretanha, ela saiu do bloco.
Ok? Então, isso mostra que eles também tiveram problemas. Tranquilo? O mapa dos principais blocos econômicos. Então, é importante a gente conhecer sobre isso aqui, tá? E agora, países desenvolvidos, países em desenvolvimento. Agora o mundo está regionalizado assim. Países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Eliane, como que eu posso dizer que um país é desenvolvido? É um país que tem literalmente o desenvolvimento tecnológico, ele tem que dominar isso, então o Brasil está aí. Calma. Mas nós temos um parque industrial, nós temos muita tecnologia de ponta em N lugares, tenho certeza disso. Em N setores da economia, a nossa tecnologia é de ponta. Mas, além disso, a qualidade de vida, a disparidade entre ricos e pobres, tudo isso vai estar influenciando. E aí, nós vamos ver que o Brasil vai entrar no bloco de países em desenvolvimento. Principal característica da maioria dos países em desenvolvimento: grande desigualdade social. Isso você vê no Brasil? Infelizmente, isso é uma realidade. Nós vemos poucos com muito e muitos com muito pouco. Essa é a nossa realidade social. Má distribuição e concentração de renda. É uma sequência do primeiro. Dependência econômica e política. Dependência econômica, política e tecnológica em relação aos países com maior desenvolvimento. Embora o Brasil tenha um desenvolvimento tecnológico muito grande, tenha uma economia também muito desenvolvida, é forte, mas nós ainda não temos esta autonomia. Economia está baseada principalmente no setor primário. O que é isso? No setor da exploração. Nós, infelizmente, a nossa economia, ela ainda exporta muito dos recursos naturais que nós temos. Se eles são trabalhados aqui, não. Pega o nosso minério e leva todo para fora. Tem a parte que fica aqui? Tem, mas é mínimo. Infelizmente, grande parte dos nossos recursos naturais nós mandamos para fora. Enquanto que, se desenvolvermos a tecnologia e agregarmos valores a esses recursos, nós vamos ter um retorno muito maior. Por isso que é importante você estudar, conhecer o seu país, conhecer o que ele tem e descobrir o que pode ser feito. População empregada em grande parte nos setores primário, na pecuária, no extrativismo e terciário, no comércio e serviço. Na verdade, o mundo hoje, esse setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviço, é o setor que mais tem crescido. Eu não vou falar desenvolvido, mas crescido. Por quê? Porque hoje, inclusive, a agricultura está sendo mecanizada. Dentro da indústria, não precisa de ser humano para apertar parafuso. A máquina faz isso. Serviço mecânico, a máquina faz. Altos índices, e no mercado informal. Isso é grande ainda no Brasil. O mercado informal brasileiro é aquela pessoa que trabalha sem carteira assinada, é aquela pessoa que vende sem nenhum registro, que não tira nota fiscal. É o mercado informal.
altos índices de analfabetismo, mortalidade infantil e natalidade. Nesse ponto aqui, eu vou dizer o seguinte, o Brasil está mudando, porque o índice de analfabetismo tem caído, quando eu falo o índice na questão geral, porque eu não posso também esquecer de dizer que existem muitas pessoas que não são consideradas analfabetas, mas, infelizmente, não dominam a leitura e a escrita como deveriam. Tá? A mortalidade infantil tem caído e a natalidade no Brasil não tem sido alta. Ela também tem caído. E a expectativa de vida do brasileiro, a nossa qualidade de vida nesse sentido tem melhorado e o brasileiro tem vivido mais. Então, o Brasil não se enquadra aqui, necessariamente, nesse tópico. Média de ingestão diária de calorias abaixo do mínimo recomendado. Grande parcela das pessoas vivendo em moradias precárias. Infelizmente, isso ainda é uma realidade no Brasil. Tá? Então, nós vemos que o Brasil ainda guarda essas características. Para medirmos o nível de concentração de renda de um determinado país ou grupo, utilizamos um índice conhecido como Gini. Eu não sei se vocês já estudaram, mas o Gini é um coeficiente matemático. Tá? Ele vai calcular o índice ou a disparidade, ele vai criar o índice que vai mostrar a disparidade entre ricos e pobres. E aqui nós temos o mapa onde essa diferença entre ricos e pobres, aonde ela é maior e aonde ela é menor. Quanto mais perto de zero, quer dizer, é mínimo a diferença entre ricos e pobres. Quanto mais próximo de 1, significa que é muito grande. Infelizmente, se você olhar o Brasil, está numa situação de ainda muito grande a diferença entre ricos e pobres ou a concentração de rendas. Tranquilo aí, pessoal? Pessoal, nessa aula, nós vamos ficando por aqui e nós falamos sobre outras metodologias, né? Ou outras maneiras de dividir o planeta todo. Tá certo? Então, regionalização é dividir. Quais os critérios que eu vou usar para dividir? Posso usar econômico, social, físico, cultural, político. Foi isso que nós vimos? Então, por favor, acesse a nossa plataforma, faça os exercícios. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube, veja os vídeos, tá? Tire suas dúvidas e acesse também as nossas redes sociais, SMED GV. Tchau, tchau, até a próxima!